Nós iremos dar sequência ao nosso estudo no Evangelho de João, por isso eu convido a todos que abram suas Bíblias em João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Quarta-feira passada nós introduzimos o estudo nesse capítulo, né? E vimos que o capítulo trata, na sua maioria, sobre a morte e ressurreição de Lázaro. E nós vimos nos primeiros versículos de 1 a 6, uma perspectiva interessante, que é as aflições passadas pelos crentes. Nós vimos nesse texto que os crentes também eles passam por aflições. Essa grande verdade, ela combate heresias que são ditas por aí, que crentes, eles não passam por problemas. Se alguém se torna um crente, simplesmente ele nunca vai ter problema. Se alguém é um crente, ele nunca estará doente. Isso é mentira. A Bíblia nos mostra em diversas passagens de Gênesis e Apocalipse que o crente em Cristo, ele está sujeito a aflições, ele está sujeito a dificuldades. Quando está sujeito a dificuldades e aflições? Quando está em rebeldia contra Deus? Nem sempre. Nem sempre. No nosso texto, por exemplo, que nós estudamos do versículo 1 ao 6, nos mostra que eram 3 amigos de Jesus. 3 pessoas as quais se relacionavam bem, pelo que é descrito de Maria aqui, nós podemos entender, né? É claro que, como nós mencionamos, é o que é dito mais para frente, mas o contexto, a vida dessas pessoas mostra o relacionamento de Jesus com elas mostra que elas eram pessoas que tinham uma boa convivência com Jesus, uma boa comunhão. Então, o que estavam passando não era consequência de pecado. Nós sabemos muito bem disso e podemos afirmar isso. Por quê? Porque muitas das vezes as nossas aflições têm um propósito. As nossas aflições têm um motivo. E muitas das vezes esse motivo é para a glória de Deus. E foi por isso que aquelas 3 pessoas estavam passando por aflições. Quais eram? 3, né? Lázaro. Então, os 3 estavam passando por grandes aflições. Né? Eles 3, Lázaro, nós podemos dizer que ele estava passando por aflições porque ele estava ali passando pelo vale da sombra da morte. Né? E quem aqui não passa por aflições estando passando pelo vale da sombra da morte, estando doente? E as suas irmãs acompanhando aquela situação sem poder fazer nada. Então, era um momento de grande aflição na vida deles, de grande sofrimento. E nós vimos que Jesus amava muito a eles. Como o apóstolo descreve muito bem, Jesus amava muito a eles. Jesus amava aqueles 3. Porém, Jesus permaneceu no mesmo lugar por 2 dias. E Lázaro veio a morrer. Por que de tudo isso? Por que daquele sofrimento? Como Jesus mesmo disse no versículo 4, né? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, nós percebemos que todos nós somos sujeitos a passarmos por aflições. Devemos orar ao Senhor, devemos ir de encontro ao Senhor, devemos, assim como Marta e Maria enviou pessoas de encontro ao Senhor, devemos ir de encontro ao Senhor. Mas também devemos esperar o tempo do Senhor. Porque, como nós vimos no texto, Jesus não saiu correndo e foi de encontro a eles. Jesus não resolveu o problema, falou assim, olha, Lázaro esteja curado agora. Não. Jesus manteve no mesmo lugar por 2 dias. E Lázaro, que estava doente, veio a falecer. Bom, nós sabemos que esse contexto é o contexto, na verdade, o cenário geográfico ali, né, o local onde Jesus se encontrava ali, era o mesmo local perto de, como é que é o nome? Onde João Batista batizava, né? Perto do Jordão, como mostra o versículo 41. E muitos iam ter com ele e diziam,
Na verdade, João não nos fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos creram nele. Bom, eu li o versículo errado, desculpe, tá? Mas Jesus estava no 40 do capítulo 10, tá? Eu não falei o capítulo. Mas Jesus estava ali no Jordão, aquele local onde João anteriormente pregava e batizava as pessoas, porque estavam procurando apedrejar Jesus, procurando matar, prender Jesus. Por isso ele foi para aquele local. Só que aí chegou a notícia de que Lázaro estava morto, estava doente, né? Estava doente. E houve todo aquele contexto que nós mencionamos. E no versículo 7, depois de tudo isso, né? Versículo 7, nós iremos meditar hoje, do versículo 7 até o versículo 16. No versículo 7, Jesus chega aos discípulos e fala o seguinte: depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Bom, por que eles fizeram essa pergunta, né? Fizeram essa... deixa eu ver. Isso, é uma pergunta mesmo, né? Eu estava na dúvida se tinha uma interrogação aqui ou não. Por que eles fizeram essa interrogação a Jesus tão preocupados, né? Por causa daquilo que eu acabei de mencionar. Jesus tinha ido para a região do Jordão, ali onde João Batista batizava, porque os judeus procuravam matá-lo. Os judeus procuravam apedrejá-lo, prendê-lo. Por isso ele foi para aquela região, saindo da Judeia. Só que agora Jesus fala para os discípulos: olha, vamos voltar para a Judeia. E é interessante nós atentarmos que Jesus não se falou assim: vamos voltar, vamos até Lázaro, né? Vamos voltar, não, mas vamos até Lázaro. Vamos até Maria, Marta, vamos até Betânia, que é onde eles moravam. Não, Jesus falou assim: vamos à Judeia. É como se ele dissesse assim: vamos voltar para onde os homens queriam nos prender, me matar, né? No caso de Jesus. E os discípulos, preocupados com isso, ficaram preocupados. Irmãos, isso aqui, o que nós podemos entender? Podemos entender já, fazer algumas aplicações, né? Que Jesus, primeiro, né? Primeiramente, as nossas vidas, elas são direcionadas pelo que nós temos como prioridades. Quais são as prioridades na sua vida? Se nós analisarmos o que é prioridade nas nossas vidas, nós veremos as consequências dessas prioridades. Por quê? Porque nós faremos aquilo que é de acordo ou que é para promover essa prioridade. Nós pensaremos de acordo com essa prioridade. Nós falaremos de acordo com aquilo que nós priorizamos, achamos como sendo mais importante nas nossas vidas. Então, olhando a vida de Jesus, olhando o que ele fala e a forma como ele se comportou aqui, nós nitidamente nós vemos qual é a prioridade de Jesus. E qual é a prioridade de Jesus? Os irmãos lembram o texto que nós lemos lá no capítulo 2, quando os discípulos... Desculpe, não é o capítulo 2, é o capítulo 4, né? Os discípulos vão buscar comida para Jesus e traz comida a ele. Ele estava ali com a samaritana conversando e os discípulos insistem que ele come. O que Jesus disse a eles? A minha comida, realizar a obra, essa era a comida de Jesus, essa era a necessidade, essa era a prioridade para ele. Alimento é prioridade para todos nós, né? Jesus não está dizendo que nós não precisamos, é uma prioridade. Se nós não comermos, nós morremos. Mas o alimento espiritual também é uma prioridade. É que às vezes as pessoas não enxergam. Muitas das vezes nós temos as visões, as nossas vistas ofuscadas para isso. Mas o alimento espiritual, o realizar a obra de Deus é uma prioridade.
E nós vemos isso na vida de Jesus, no que ele faz aqui. Jesus ele não tomava decisões tendo como base as dificuldades. Nós tomamos decisões, como eu falei, segundo as nossas prioridades, não é isso? O que nós julgamos ser importantes. Nós tomamos decisões baseadas nisso. Jesus mostrou qual era a sua prioridade, fazer a obra de Deus. E realizar essa prioridade, ela não mudava segundo as dificuldades. Ou seja, aqueles homens, os inimigos, queriam matar Jesus, queriam prender Jesus, mas aquilo não mudou os seus planos, não mudou a forma como ele ia realizar a vontade de Deus, a obra de Deus. Então Jesus estava mostrando que ele tinha prioridades e que ele fazia de tudo para realizar essa prioridade. E que qualquer circunstância que pudesse vir não mudaria isso. Nós vemos na vida de Jesus, irmãos, que nem nada muda esse tipo de coisa. Nós vemos no texto anterior que o fato dele amar os seus sentimentos por Lázaro, por Maria e por Marta não mudou os seus planos. Não mudou a sua prioridade. A sua prioridade, ele ainda amava Marta e Maria, Marta, Maria e Lázaro, mas a sua prioridade era a glória de Deus. Quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, ele não deixou tudo e saiu correndo para ajudar Lázaro, porque essa não era a prioridade. Então, as suas decisões não é de acordo com o sentimento que tem pelas pessoas. As suas decisões não é nem sequer de acordo com o que os seus parentes, essas pessoas falam aí. Lembra do primeiro milagre que Jesus realizou? Lá na festa, né? Na bodas de casamento, bodas que fala, né? De casamento ali. E aí a Maria chegou até Jesus e falando, né? Para que ele tinha acabado o vinho, para que ele pudesse fazer alguma coisa. Aí Jesus disse, né? Deixa eu ver se eu acho a passagem aqui. Lá no capítulo 2, versículo 4, Jesus disse a ela, né? Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4. Parece áspero, né? Parece áspero. Bom, naquela cultura não era, tá? Para a cultura da época, não era essa forma que Jesus falou aqui, não era uma forma áspera. E o que nós devemos deixar bem claro, o que Jesus queria que deixássemos bem claro, em nossas mentes, na mente dela e na mente de todas as outras pessoas, é que ele não iria fazer nada que não fosse na hora determinada por Deus. Ele não ia fazer algo porque a mãe dele pediu, Maria pediu. Ele não ia fazer algo porque os irmãos dele pediu. Lembra quando teve na festa do tabernáculo, os irmãos de Jesus sugeriram a ele que ele subisse à festa para que as pessoas pudessem vê-lo. Ele não se sujeitou aos planos dos seus irmãos. Ele não subiu. Ele permaneceu no mesmo lugar que estava. E não foi da forma como eles queriam, né? Que todo mundo vê. Jesus subiu em secreto inicialmente. Jesus tinha prioridades. E a prioridade dele era fazer a vontade de Deus. E essa prioridade ela não mudava de acordo com as circunstâncias, dificuldades, ou de acordo com as pessoas que amavam, ou de acordo com o pedido de pessoas próximas, como o parente. Não. A prioridade continuava a mesma, fazer a vontade de Deus. A prioridade era sempre essa e ela não mudava. Jesus não tomava decisões com base nas suas emoções. Né? Como eu falei aqui, o fato de Jesus ter ficado no mesmo local não significava que ele não amava. Pelo contrário, João, o apóstolo, fez questão de destacar. Jesus amava eles. E o sofrimento que eles passavam, provavelmente aquilo comoveu Jesus.
Aquilo, Jesus, lembrando, né? Jesus, ele era homem também. Aquilo provavelmente mexeu com as suas emoções, com os seus sentimentos, mas não mexeu com as suas decisões. A sua decisão continuava sendo a mesma. Em deixar Lázaro passar por aqueles momentos de aflições, porque era necessário. Porque aquilo era para a glória de Deus. Para a glória de Cristo, para que as pessoas pudessem crer em Cristo. Então, as suas decisões não eram tomadas mediante as emoções. E nós sabemos, irmãos, que não é sábio tomar decisões baseadas em emoções. Principalmente quando essas emoções elas vêm em circunstâncias adversas, em circunstâncias difíceis. Onde estamos passando por alguma tribulação e as emoções que vêm, nós queremos tomar decisões em cima delas. Isso não é sábio. Sábio é nós esperarmos e procurarmos no Senhor, segundo a sua palavra, para assim nós tomarmos decisões. Então nós percebemos que Jesus tinha prioridades, e a prioridade era fazer a vontade de Deus, era glorificar a Deus. E por isso, ele estava voltando para Jerusalém. Aquilo que para os discípulos era uma missão suicida, né? Não sei, se os irmãos atentarem no último versículo, nós vamos ler depois, né? Mas só a última parte do versículo 16, Tomé fala assim: vamos nós também para morrermos com ele. Essa é a frase de Tomé: vamos nós também para morrer. Para eles era uma missão suicida. Eles estavam voltando para Judeia, para Jerusalém, para ali morrer. Mas Jesus mostra para eles que a nossa vida tem um tempo determinado por Deus e não pelo homem. Deus determina um tempo para nós. E esse tempo, ele não é anulado ou ele não é alterado, senão por Deus. Nós não temos poder para aumentar nem diminuir esse tempo. Deus tem. Aqui, Jesus mostra isso, de uma certa forma, em uma alusão que ele faz aqui, nos versículos seguintes do nosso texto, né? Ele fala assim, no versículo 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não há luz. Quando Jesus fala logo no início que há 12 horas no dia, ele está falando aqui que há um tempo determinado para nós no dia. Há um tempo determinado. E é nesse tempo que nós devemos administrar as coisas de Deus. Fazer a vontade de Deus. Eu até anotei uma passagem que Jesus fala que a gente deve trabalhar de dia antes que a noite chegue, onde não se pode trabalhar. Só que é difícil achar essas passagens, né? João capítulo 9, versículo 4, diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Bom, aqui nós vimos que naquela época eles dividiam o dia em dois tempos. 12 horas para o dia, 12 horas para a noite. Jesus está dizendo aqui há 12 horas. E o nosso tempo é limitado, irmão. Nós sabemos que nós não iremos viver mais do que Deus determinou, nem menos. O que Deus determinou, determinou. Uma outra coisa que é interessante atentarmos aqui, Jesus não está incentivando a imprudência. Nós devemos ser sensatos nas coisas. Os discípulos, eles não estavam... não era à toa que eles estavam temerosos. Havia sim um perigo em voltar para a Judéia. Só que Jesus estava mostrando que ele estava agindo segundo aquilo que Deus havia determinado para ele. Porque, como nós vimos, nós não podemos ser imprudentes. Achar que nós podemos
fazer qualquer coisa em qualquer momento, em qualquer lugar. Jesus, quando ele estava na Judéia e as pessoas queriam apedrejá-lo e matá-lo, o que ele fez? Ele saiu de lá. Prudentemente, ele saiu daquele local e foi para o Jordão. Ele saiu porque era a vontade de Deus que ele saísse daquele local. E ele estava voltando para aquele local, depois que foi informado sobre a doença de Lázaro, e ele estava voltando para a Judéia, estava dizendo isso para os discípulos, porque ele estava fazendo segundo a vontade de Deus, porque essa era a vontade de Deus. Irmãos, para nós, é sempre mais seguro estar num local onde há iminente perigo, estando fazendo a vontade de Deus, do que estar em um local de uma aparente tranquilidade e paz e não estar fazendo a vontade de Deus. É sempre mais seguro estarmos fazendo a vontade de Deus. Então, essa é a certeza que precisamos ter. É claro que essas duas coisas, essa fé, ela precisa estar dosada com prudência. As duas coisas andam juntas. A fé e a prudência andam juntas, né? Alguém poderia pensar, bom, eu tenho fé, então eu vou andar de qualquer jeito e não vai me acontecer nada. Olha, falar assim, vou entrar no meio do trânsito, atravessar a Dutra de pé lá e não vai me acontecer nada. Fala, olha, por quê? Porque o meu dia é determinado por Deus. Se você atravessar a Dutra a pé, o seu dia realmente chegou. Né? O seu dia chegou. Isso é agir imprudentemente. Isso não é fazer a vontade de Deus. Não é estar andando em conformidade com a vontade de Deus. Jesus, nesses mesmos versículos, ele mostra que ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Ou seja, aquele que anda de dia, eu me perdi no versículo aqui até da passagem, né? Versículo 9. Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Essa passagem, ela tem dois entendimentos, né? Tem aquele de que realmente Jesus pode estar dizendo aqui que se alguém anda de dia, ele não vai tropeçar porque ele está enxergando a luz do sol. Lembrando que o cenário, o contexto da época, nós não tinha toda essa iluminação artificial, né, que nós temos hoje, onde nós apagamos as luzes aqui, vamos lá fora e está tudo claro e nós podemos andar tranquilamente. Não, lá não tinha essa tecnologia, vamos dizer assim. Lá era escuro. Então as pessoas, elas tinham para fazer, elas faziam durante o dia. À noite, elas iam descansar. Exato. Então, quando Jesus está dizendo, ele está passando essa ideia. Mas não somente essa ideia. Nós podemos entender de uma forma mais profunda, vamos dizer assim. E quando Jesus, ele mesmo diz que ele é a luz do mundo, quando nós andarmos de dia, é andarmos segundo a vontade do nosso Senhor, segundo a vontade de Deus. Isso é andar de dia. É andar segundo a determinação de Deus para as nossas vidas. Procurar saber o que Ele quer de nós, o que Ele quer que façamos, as decisões que Ele quer que tomemos, segundo a sua palavra. Isso é andar na luz. Tem uma passagem, né, que nós já estudamos também, deixa eu ver se eu encontro aqui. Se alguém encontrar, tá? Talvez seja mais fácil. João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O andar de dia também sugere o andar segundo a vontade, andar em Cristo. Na luz de Cristo. Segundo os ensinamentos de Cristo, a palavra de Cristo. Andar de dia também sugere andar em santidade, em santificação, em
em se aproximar mais de Deus. O apóstolo João, lá em 1 João, no capítulo no capítulo 1, versículos 6 e 7, o apóstolo João nos faz ali menção do que é andar na luz, e ele mostra aqui que nós não temos um meio termo, né? Ou nós andamos na luz ou nós andamos nas trevas. Não tem um meio termo. Não tem você andar na sombra ou andar, né, no sol se pondo, ou é trevas ou é luz. 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O andar na luz também significa isso. Significa ter comunhão com Deus. Significa fazer a vontade de Deus. Estar andando em conformidade com Deus. Estar buscando a santificação. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós devemos ser santos como Ele, devemos refletir a luz de Cristo, ser luz no mundo. Isso também significa estar andando na luz. Porque se nós andarmos nas trevas, como o texto diz, nós iremos tropeçar. Nós tropeçaremos, porque nós não enxergaremos. Irmãos, isso é fato. Se analisarmos as nossas vidas, eu digo por mim, muitas decisões erradas que eu tomei simplesmente foi porque eu não busquei na palavra de Deus orientação. Foi porque eu não busquei no Senhor orientação. Porque se eu buscasse muitos desses erros, né, se eu buscasse todos, com certeza, todos esses erros que eu cometi, eles não aconteceriam. Eu poderia passar por aflições, mas seriam aflições segundo Deus, segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus. E isso não seria ruim para mim. Mas muitas das vezes nós passamos por aflições e dificuldades por causa de erros que nós cometemos, por não andarmos na luz, ou preferimos andar em trevas. Então, se andamos em trevas, como diz o texto, nós tropeçamos. Então, Jesus estava dizendo àqueles discípulos que ele tinha propósito, e o propósito dele era a glória de Deus. Por isso eles iam voltar para a Judéia. Por isso, Jesus tinha o entendimento de que ele estava fazendo tudo, tinha o entendimento, tinha, né, o conhecimento de que ele estava fazendo tudo segundo a vontade de Deus. Ele estava andando. No versículo 11, Jesus fala assim aos discípulos. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os teus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Uma pausa aqui, né, irmãos? Jesus falou para aqueles discípulos que Lázaro estava dormindo. E eles, provavelmente porque eles não queriam ir, né? Eles entendem. Geralmente, já percebeu isso? Quando a gente não quer uma coisa, geralmente a gente sempre entende o contrário. Talvez, eu estou dizendo, tá? Não é aqui uma afirmação, mas talvez por eles quererem tanto não ir para a Judéia, eles entenderam isso. De que Jesus estava dizendo que ele estava simplesmente dormindo. Lázaro estava dormindo. Bom, então se ele está dormindo, Senhor, bom para ele vai se recuperar. Porque o sono, né, uma boa noite de sono vai trazer para ele uma recuperação da sua enfermidade. Jesus não estava falando que ele estava dormindo. E um ponto interessante doutrinário, né, irmãos? Nós devemos, sempre que oportunidade, devemos destacar. Não vou aqui falar detalhes desse ponto. Jesus não está ensinando o sono da alma, como algumas pessoas acreditam.
Sono da alma não existe na Bíblia. Quando a Bíblia se refere em sono, está dormindo, ele está se referindo àqueles que morreram. O corpo realmente está dormindo, mas o espírito, ele volta para Deus que o deu. O espírito, ele não dorme. O espírito, ele não morre. Ele vive para sempre. Esse espírito, aqueles que são do Senhor, volta para o Senhor. Aqueles que não são, eles vão para longe do Senhor. Como nós vimos lá naquela história, né? Que alguns dizem que é parábola, ou talvez seja uma parábola, mas como há nomes ali, talvez seja uma história do rico Lázaro, né? Pobre Lázaro ali. Quando ambos morreram, um foi para o inferno e o outro foi para o seio de Abraão. Então, há esses dois lugares. E o espírito vai, mas o corpo, ele dorme. Ele dorme até o tempo de Cristo, até o momento que Cristo vai vir e ressuscitar. Levantar aquele corpo. Jesus não está ensinando aqui que essa doutrina, essa falsa doutrina, falso ensinamento de que a alma dorme. Jesus estava dizendo que Lázaro estava morto. E os discípulos não tinham entendido isso. Aí no versículo 14, no versículo 14, Jesus diz claramente para eles. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Lázaro já morreu. Irmãos, Jesus fala uma frase aqui, que quando lida de primeira mão, nós podemos ter um entendimento errado. Isso que não é bom somente ter leituras superficiais das Escrituras. É sempre necessário estudarmos e procurarmos entender o porquê disso. Por que ele falou isso? Na verdade, o versículo mesmo já explica isso. O que Jesus disse de primeira mão logo no início do versículo? E fogo, versículo 15, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter muito. Fogo, o que seria fogo aqui? Fogo tem entendimento de descanso, de brincar, recrear, mas também tem um entendimento de alegrar. Na verdade, é o mais próximo aqui. Jesus, ele se alegrava por não estar lá. Por não estar lá em Betânia, perto de Lázaro. Jesus, entendendo o versículo, Jesus não se alegrava da morte de Lázaro. Jesus se alegrava daquela circunstância. Vou repetir, tá? Para não ficar obscuro na mente de ninguém. Jesus não se alegrava da morte de Lázaro. Jesus se alegrava da circunstância. Qual circunstância? Aquela circunstância que ia fazer com que a fé daquelas pessoas crescesse. Como ele diz aqui no texto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Os discípulos, eles acreditavam em Cristo, mas eles precisavam ter a sua fé exercitada. Eles precisavam ter a sua fé aumentada. E esse era um dos propósitos de Jesus Cristo. Era de fazer com que a fé dos discípulos crescesse, aumentasse. Por isso que ele falou assim, olha, eu me alegro de não estar lá, porque o meu desejo, o desejo que eu tenho é de que vocês tenham uma fé maior, que vocês creiam mais em mim. Irmãos, aqui nós vemos uma aplicação de que de tudo que nós vemos a fazer, tudo que vemos a fazer seja por fé. Ou seja, se o que eu faço é para que aumente a minha fé, amém. Se aquilo que eu vou fazer vai gerar o crescimento da minha fé, que eu faça. Se aquilo que eu for fazer que vai gerar o crescimento da fé do meu irmão, que eu faça. Mas se for o contrário, que eu não faça. O que Jesus estava fazendo era para o crescimento da fé daqueles discípulos, e não somente dos discípulos,
Mas também podemos dizer da fé de Marta, de Maria. Aqui no capítulo, ainda no capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus se encontrou com Marta e ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Aí Marta disse a Jesus, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo. Jesus queria que a fé de Marta crescesse, que ela cresce nele como sendo a ressurreição e a vida. Não como um homem um simples homem que chegou, que poderia chegar a Lázaro e falar assim, oh, seja curado, como ele curou várias pessoas, como ele curou o cego de nascença. Ele queria que eles crescem nele como sendo o Senhor da vida. Por isso Jesus estava tomando tais decisões. Por isso Jesus se alegrou por não estar ali, por aquela circunstância. Pela circunstância. Não somente isso, mas também nós podemos ver, né, que havia um outro propósito, no versículo 42, quando Jesus faz a oração aqui, versículo 42, ele fala assim, eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. O propósito de Jesus também era que pessoas chegassem ao conhecimento da verdade. Crescem que Jesus foi enviado por Deus. Esse foi o propósito, um dos propósitos também de Jesus não curar Lázaro da sua enfermidade, mas ressuscitar Lázaro. Esse foi um dos propósitos. Esse foi o propósito de todo o sofrimento que eles passaram. Esse foi o propósito deles voltarem para a Judéia, mesmo em meio à perseguição, sabendo que iriam ser perseguidos, porque nós sabemos que logo depois que Jesus ressuscita Lázaro, os homens planejam a sua morte. Os líderes religiosos, saduceus, os fariseus, eles planejam a morte de Jesus porque ele já estava realizando muitos sinais. Então nós vemos, irmãos, que Jesus tinha prioridades. E as prioridades que Jesus tinha fez com que ele tomasse decisões. E as suas decisões eram segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade dos homens. Ou, poderíamos dizer, segundo a sua própria vontade, mas era a vontade de Deus. Jesus, ele era submisso à vontade de Deus. A vontade dele era sempre fazer a vontade de Deus, né? Mas podemos até dizer que ele estava em sujeição a Deus. Não vontade de homem algum, não por causa de circunstâncias, mas a sua vontade era fazer a vontade de Deus. Irmãos, quais têm sido as nossas prioridades? Elas dizem muito de nós. Dizem muito quem nós somos. E muitas vezes nós somos conhecidos por elas, pelas prioridades, pelas coisas que nós devemos ser principais na nossa vida. Nós somos conhecidos por elas. Se nós queremos que as pessoas nos conheçam como cristãos, Cristo tem que ser prioridade em nossas vidas. Se nós queremos que as pessoas olhem para nós e falem assim, você é um crente, você é cristão, você é diferente. Cristo tem que ser prioridade. Porque se ele não for, as pessoas simplesmente não verão isso. Elas verão outras coisas, mas não verão Cristo em nós. Não verão nós como cristãos. Assim como aqueles discípulos, nós também precisamos ter a nossa fé aumentada. A nossa fé precisa, a nossa salvação precisa ser desenvolvida, né? No entendimento de que santificação, crescimento, não perca, né? Salvação não se perde, mas crescimento.
Nossa salvação precisa ser desenvolvida, assim como aqueles discípulos, a fé deles precisava aumentar. E o nosso relacionamento com Cristo, irmãos, sempre envolve isso. Se eu e você queremos nos relacionar com Cristo, tenhamos em mente que o nosso relacionamento com Ele envolve o crescimento da nossa fé. Nossa fé por Ele. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude. Ele aumente a nossa fé, que a sua palavra fale ao nosso coração, à nossa vida.